Boa noite, irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus. Tudo bem? Uma alegria estar com vocês nessa noite e estar trazendo um pouco da palavra de Deus para nossa meditação, nossa reflexão. E inicialmente nós vamos começar com uma oração e depois nós estaremos dando sequência com um cântico. Depois estaremos trazendo uma mensagem muito breve para os amados irmãos, ok? Então, onde você está, baixe sua cabeça, vamos estar falando com Deus, pedir para que Deus nos abençoe nessa noite, para que enche o nosso coração com o teu Santo Espírito, ok? Vamos orar. Muito obrigado, Pai querido, por esta noite. Obrigado, Deus, por este momento tão especial que o Senhor nos dá. Nós louvamos ao Senhor por esse privilégio de estarmos estudando a sua palavra, refletindo a sua palavra, meu Deus, e com a ação do teu Santo Espírito, que o Senhor possa mover os nossos corações para que possamos compreendê-lo, ó Deus, o teu recado. Louvamos, ó Deus, pelas famílias, agradecemos, ó Deus, por todos aqueles que nos assistem. Pedimos, Pai, a tua bênção sobre cada um deles, ó Deus, sobre suas dificuldades, sobre seus problemas. Ó Deus, que a sua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um. Louvamos, ó Deus, ao Senhor por tudo e pedimos em nome de Jesus as tuas ricas bênçãos sobre nós. Em Cristo que oramos. Amém. Ok, querido, nós vamos cantar um cântico. Ele é muito conhecido e ele está baseado justamente em Mateus 6, onde diz lá, Mateus 6, 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as suas coisas lhes serão dadas. Isso na nova versão transformadora. Vamos cantar esse cântico? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Ok, irmãos, agora que nós louvamos a Deus, cantamos, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor.
Eu quero convidar você a abrir o texto que está em Mateus 5. Nós iremos ler de 1 a 12. Minha versão que eu tenho aqui é a NVT, nova versão transformadora, tá? Mas uma Bíblia extremamente diferenciada, forma simples como ela coloca. E você, o que você quiser, recomendo essa NVT, para você também ter dentro da sua relação aí de Bíblias, ok? Então vamos ler o texto. Diz o seguinte: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Muito bem, o assunto que a gente quer trazer aqui, nessa noite, é sobre as bem-aventuranças, a trilha da verdadeira felicidade. Vamos falar um pouquinho sobre o autor, falar um pouco sobre o Sermão do Monte e também, de uma forma bem resumida, esses 12 versículos aqui que nós acabamos de ler. Vamos falar um pouco sobre o autor, Mateus. Veja, o autor ele sempre fala de si mesmo como o cobrador de impostos, que pode indicar seu senso de humildade, sentido em ter sido elevado de uma condição tão baixa a de apóstolo. Ele era filho de Alfeu e era chamado de Levi, até Jesus o chamar e dar-lhe o nome de Mateus, que significa presente de Deus. O Evangelho de Mateus foi escrito aproximadamente 60 anos depois do nascimento de Jesus e escrito depois do Evangelho de Marcos. O assunto principal do Evangelho de Mateus é expor sobre o reino de Deus, onde no decorrer de toda a narrativa nós podemos dividir em 4 grandes partes: o início do reino, a proclamação do reino, a paixão do reino e, por fim, o triunfo do reino. Tudo isso está dentro do Evangelho de Mateus. Agora, sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte expõe a lei de forma magistral e ataca fortemente o legalismo farisaico, concluindo com o chamado à verdadeira fé e à salvação. Nele, Cristo, Jesus, expõe o significado pleno da lei, mostrando que suas demandas são humanamente impossíveis. Muitos ainda pensam que o Sermão do Monte não vale para os crentes modernos, mas não é bem assim. O Sermão do Monte destina-se ao povo cristão inteiro. Trata-se de uma perfeita representação da vida no reino de Deus. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, mas de uma forma muito especial. Os judeus faziam falsa e materialista ideia de reino. Pensavam que o Messias haveria de vir para conferir-lhe a emancipação política. Estavam aguardando alguém que os libertasse da servidão e dos jugos impostos pelo Império Romano. Os judeus sempre conceberam o reino como algo externo, algo mecânico, algo militarista e algo materialista. Foi por esse motivo que Mateus apresentou o verdadeiro ensino a respeito do reino, logo nas primeiras páginas do seu Evangelho. Porque o grande propósito desse sermão é o de oferecer uma exposição do reino como uma realidade essencialmente espiritual. O reino é, antes de tudo, algo que está dentro de vós. Trata-se daquilo que governa e controla o coração, a mente e as atitudes do indivíduo. Longe de ser algo que conduz a grande poder militar, destina-se aos humildes de espírito. Em outras palavras, no Sermão do Monte, não é recomendado viver deste modo e vos tornei cristãos. Pelo contrário, somos ali ensinados. Visto que sois cristãos, vivei deste modo. É desse modo que os cristãos deveriam viver.
é assim que se espera que vivam. Vamos falar um pouco agora sobre esses 12 versículos que nós comentamos. Jesus fala sobre a verdadeira felicidade no prólogo do Sermão do Monte, na seção conhecida As Bem-aventuranças. A felicidade não é um lugar aonde se vai, mas a maneira como se caminha. Jesus dá a receita e o mapa da verdadeira felicidade. Os tesouros riquíssimos da verdadeira felicidade estão ao nosso alcance. A felicidade não é uma utopia, mas algo factível, algo concreto, algo tangível ao alcance. Não é algo que compramos com dinheiro, mas um presente que recebemos do Eterno. A felicidade não está nas coisas que vemos, é uma atitude de coração. Ela não é um pagamento de nossas virtudes, mas um presente da graça. Não é algo que conquistamos por esforço próprio, mas um dom que recebemos pela fé. O que o mundo promete e não consegue dar, Jesus oferece de forma gratuita. Não é um caminho aberto da terra para o céu, mas ele vem do céu para a terra. Não é algo que fazemos para agradar a Deus, mas o que ele faz para nós. Não é prêmio, ele é um presente. Não é merecimento, é graça. Veja, as bem-aventuranças enfatizam 8 sinais principais da conduta do caráter cristão, especialmente em relação a Deus e aos homens. Assim como o fruto do Espírito expressa o caráter do cristão e não as diversas facetas dele, de igual forma, as bem-aventuranças são 8 atributos do mesmo grupo de pessoas. Um cristão maduro tem todas essas 8 qualidades, e não apenas algumas delas. Elas não são qualidades inatas ou adquiridas pelo esforço humano. Ninguém poderia possuí-las à parte da graça de Deus. A felicidade é o resultado de um correto relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Nós vamos ver essas 3 coisas. As 8 bem-aventuranças apontam para esse quádruplo relacionamento. Atitude em relação a si mesmo, onde você vai encontrar no versículo 13 e 4, em relação ao pecado, que está no versículo 5 e 6, em relação a Deus, que está no versículo 7 até 9, em relação ao mundo, que está no versículo 10 até 12. Então vamos falar sobre a felicidade que consiste numa correta relação com Deus. Primeiro tópico. As 2 primeiras bem-aventuranças falam de uma correta maneira de nos aproximarmos de Deus. Feliz é o humilde de espírito e o que chora. Esses conceitos estão na contramão dos valores do mundo, que valorizam a arrogância e a presunção. A palavra grega para humilde chama-se pitokos. Significa pobre, significa carente, desprovido completamente dos bens mais necessários. É o mendigo que nada tem para reivindicar. Feliz é o homem que se aproxima de Deus sabendo de sua total falência espiritual. E dessa maneira agarra-se à graça de Deus. A palavra para choro era usado para descrever o choro pela perda de um ente querido, de uma forma profunda, de uma forma dolorosa e de uma forma amarga. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados e sente tristeza diante de Deus pelas mazelas do coração. Os que se aproximam de Deus conscientes de sua total necessidade e lamento pelos seus pecados são muito felizes. São felizes porque recebem consolo e também a herança do reino dos céus. Segunda coisa aqui. A felicidade consiste numa correta relação consigo mesmo. Jesus disse que os mansos e os puros de coração são bem-aventurados. Uma pessoa mansa tem controle de si mesma. A palavra grega praus era usada para um animal domesticado. Ele tem força, mas usa essa força para o bem. Não para o mal. Alguém sem domínio próprio arruína a vida e a vida dos outros. Uma pessoa feliz, igualmente, cuida da fonte de sua própria alma, vela pela pureza do seu coração. Uma terceira coisa aqui. A felicidade consiste em uma correta relação com o próximo. Jesus aborda as 3 últimas bem-aventuranças falando da relação com o próximo. Felizes são os misericordiosos, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. A felicidade não está em expor o próximo, mas sim servi-los. Não está em destruir o próximo ou cavar abismo para separar as pessoas, mas em construir pontes de reconciliação entre elas,
Não está em sofrer ou fazer alguém sofrer pela prática da injustiça, mas praticar a justiça e estar disposto a ser perseguido por essa causa. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça receberão a herança do reino. E aqui um recado final para todos nós. Quando nós lemos esses versículos, nós precisamos lembrar que a verdadeira felicidade consiste numa correta relação com Deus, uma correta relação consigo mesmo, uma correta relação com o próximo. Que Deus abençoe seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. E que esta palavra possa fazer morada no seu coração profundamente. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus.